Boa tarde. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler o primeiro capítulo de Romanos. É tão lindo, né? A mensagem de Paulo. E eu vou falar isso, não sei se vocês leram o estudo, eu mandei hoje, não sei se deu tempo de dar uma olhadinha, mas eu fiquei imaginando assim, o pastor da minha igreja é muito parecido com Paulo, porque ele é muito verdadeiro, ele é muito preocupado em pregar a palavra de Deus, né? Para ele não tem esse negócio de feel good Christian, não. A gente tem que seguir a palavra de Deus, né? Então ele é bem, assim, vamos dizer, cabecinha, a mente, né? Bem focada. E Paulo também era assim. Então eu fico pensando hoje em dia, essas pessoas que decidem seguir as instruções da palavra de Deus são muito criticadas, né? São chamadas de homofóbicos, racistas, né? Porque tem coisa que a Bíblia não aprovou antes e não vai mudar. A Bíblia, nós mudamos, mas a Bíblia não muda. A palavra de Deus não muda, né? Então, Paulo inicia a carta de Romanos, o capítulo 1, a gente já viu a introdução, já viu onde ele estava, e falando da participação dele no Evangelho, para que ele foi chamado, né? Qual é o ministério dele, qual foi a missão que Deus deu a ele, que Jesus, naquele encontro no caminho de Damasco, qual foi o ministério, o trabalho que Jesus encarregou ele de fazer, né? Então, ele se apresenta aos romanos com as credenciais, vocês lembram no livro de Atos, quando a gente estudou quem era Paulo, né? Ele era num nível super alto, não só financeiramente, mas intelectual. Ele era uma pessoa top, né? Hoje em dia seria aquela pessoa assim com bacharelato, com pós-graduação de tudo. Então, Paulo era uma pessoa com umas credenciais maravilhosas que ele podia ter usado para se apresentar aos romanos. Mas olha só como ele se apresentou. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, tudo aquilo que ele tinha estudado, que ele tinha conquistado na vida, a fama, para ele não valia nada. O que era importante para ele agora era esse chamado de Deus aqui. Paulo, servo de Cristo. Então, quem está lendo aquele Bible Project, a gente está lendo de novo, né? Várias vezes Jesus falou, né? Quem quer ser que o último vai ser o primeiro, quem quiser ser o primeiro vai ser o último, né? Então, assim, são coisas que na matemática ou na maneira de Jesus e de Deus expressar a maneira de viver é bem diferente da que a gente tem visto, né? Ainda mais hoje com esse do mimimi, né? Cada um quer eu primeiro, depois os outros, né? Então a gente tem que entender como é que a gente foi chamado, né? Fomos chamados para ser servos, tanto Paulo como eu e você, aqueles que dizem ser seguidores de Jesus, são chamados para sermos servos, né? Isso tem que ficar bem claro. Então a gente viu lá em Atos como que Paulo foi chamado para esse ministério, né? Paulo introduz nos primeiros versículos de Romanos vários temas que serão explicados não só no capítulo 1, mas no decorrer do livro, né? Mas ele dá uma geral aqui nesse capítulo dos temas que ele vai desenrolar. E a gente vai entender um pouquinho que essa igreja de Roma era o centro do império daquela época, né? Então, assim, a gente vê hoje, né, Nova York, São Paulo, Rio, toda cidade que é uma potência, ela acaba se transformando também numa potência de maldade, de perversidade, de agressividade, né? Então, Roma era assim. Roma era uma cidade onde havia um nível muito grande a gente, quando vai visitar, não sei quantas de vocês já foram, várias, eu creio, você vai naquele, como que chama aquele negócio grande que eles faziam, botava os cristãos para serem sacrificados ali, para os animais comerem.
Então, gente, era muito pesado, né, o que eles viviam em Roma, sem contar com a variedade de deuses que eles serviam, né? Cada um vinha de um lugar, porque era uma central de comércio também, então vinham gente do mundo inteiro para comerciar e traziam as suas crenças, né? Então, Roma era aquele lugar onde as pessoas trocavam, como Atenas. Paulo passou por isso em Atenas, né? Quando ele achou o altar do Deus desconhecido, foi quando era o lugar onde cada um trazia o seu Deus, botava ali a sua imagem, e aí estava tudo bem, vamos cobrir todas as áreas, né? Então, é por isso, por exemplo, quando eu peço oração, eu falo, por favor, a oração para mim, eu quero que seja feita a Deus em nome de Jesus. Eu não preciso de cobrir nenhuma outra área. Não preciso de ir num centro espírita e fazer uma oração lá, ou ir em vários santos que cada um tem a sua responsabilidade, né? Eu quero que vá direto a Deus em nome de Jesus, porque esse é o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome que tem poder e autoridade diante de Deus, né? A gente não precisa dividir a nossa oração para todo lado, né? Então, assim, eu acho que aquela confiança de que Deus vai me escutar. Por quê? Porque eu sou lavada pelo sangue de Jesus. E isso é o que o Paulo não cansava de repetir uma e outra vez aqui, né? O evangelho nada mais é do que o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, aqui Paulo queria mostrar para eles que, porque ele teve uma conversa com os judeus também, não só com os cristãos, mas ele queria mostrar para eles que ele não estava querendo anular o Antigo Testamento, ele estava querendo provar para eles que o Novo Testamento era o cumprimento de tudo que Deus tinha prometido no Velho. Era aquela conclusão, né, do Messias prometido, desde lá do Jardim do Éden, para Abraão, que a geração dele, da geração dele viria aquele que seria o resgatador do povo de Israel. Segundo a carne, Jesus foi o descendente de Davi, né? A gente sabe disso porque em Mateus mesmo diz, mas também ele é o Filho de Deus, o Messias, que morreu e ressuscitou de entre os mortos. Não só morreu, né? Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Se Jesus tivesse ficado morto, não ia ter valido nada, né? Nada, ele teria sido um profeta bonito, com ações maravilhosas, com poder e autoridade, como os apóstolos tiveram, mas nada mais do que um homem, né? Mas ele venceu a morte, provando que ele realmente era o Filho de Deus, que tinha vindo para cumprir as promessas que Deus tinha dado. No versículo 4, vamos ler aqui o que Paulo fala referindo a Jesus. Acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Paulo, como os demais discípulos, aceitaram o chamado de Jesus. Jesus havia dito, antes de dizer a Paulo, ele tinha dito lá em Marcos 16, 15 e 16, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, isso aqui Jesus disse aos discípulos, depois que já tinha morrido, ressuscitado, num dos seus últimos encontros, essa foi a missão que Jesus deu aos discípulos, né? E depois ele deu essa missão, de novo ele repetiu, antes dele ser levado aos céus, o que ele disse? Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, lembra quando nós estudamos o livro de João, lá os capítulos 13, 14, 15, 16, que Jesus está falando do Espírito Santo, está falando do Consolador que viria. Então, aqui ele já tinha dito, se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito Santo não vem se eu não for. Então, para vocês, é muito melhor se eu for, porque o Espírito Santo vai estar com vocês o tempo todo, né? Vai estar dentro de vocês. Então, em Atos 1, Jesus está dizendo,
quando ele vier, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes, os confins da terra. Então, essa foi a promessa que Jesus deu aos discípulos, né? Esse chamado não foi só para eles. Esse chamado é para cada uma de nós. Nós temos a missão de levar o evangelho a toda criatura. Isso é uma coisa que agrada a Deus, quando a gente expande, né? Quando a gente leva essa mensagem de amor, do perdão de Deus, né? Primeiro, reconhecimento do pecado. Segundo, arrependimento. Terceiro, aceitar o amor grande, infinito de Deus. Mesmo sem conhecer os irmãos da igreja de Roma, Paulo orava por eles. Olha o que diz aqui no versículo 10. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto um caminho para que eu possa visitá-los. Por quê? Porque Paulo tinha ouvido, no versículo 9, ele diz, o Deus a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho do seu filho, é a minha testemunha quando sempre me lembro de vocês nas minhas orações. Né? Então, Paulo, antes de conhecer os irmãos de Roma, já orava por eles. É a mesma coisa que nós aqui, né? Quando a gente ora por alguém, a gente fica sabendo de missionários que estão no campo missionário ou igrejas que estão sofrendo perseguições em outros países. Quando a gente ora por eles, quando a gente intercede por eles, a gente parece que se torna parte dessas pessoas, né? Então, esse também é outra coisa que a gente aprende na Bíblia. Vamos orar pelas pessoas, né? Não só pelas pessoas que a gente conhece aqui que estão doentes, não. Vamos orar pelos missionários, pelas pessoas que estão sendo alcançadas através do ministério, né? Através da palavra do evangelho. Paulo chegou a Roma aproximadamente 3 anos depois de enviar essa carta. Lembrem que ele escreveu essa carta quando ele estava em Atenas, né? Naquela área da Grécia, em Corinto ali. E ele, depois disso, ficou 2 anos na prisão, em Israel. Teve aquela viagem tumultuosa, que a gente não sabe exatamente quantos meses que demorou, né? E depois ele chegou a Roma. Então, assim, 3 anos se passaram desde que ele tinha escrito isso, que ele queria muito visitá-los. E, finalmente, depois ele chegou a visitá-los, né? Quando oramos, devemos lembrar que Deus sempre ouve as nossas orações, as orações daqueles que oram em nome de Jesus, daqueles que são, a Bíblia diz que vivem de acordo com a vontade de Deus, ele sempre ouve. Mas nem sempre a resposta vem da maneira que a gente imagina ou quer, né? Uma coisa é certa, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para compreender essa vontade, nossa mente deve ser transformada e renovada e estar totalmente alinhada com a vontade de Deus. Né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas em Romanos 12 tem um versículo que diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentais os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo estava dizendo isso lá naquela confusão toda de Roma. E hoje, quando a gente lê, está sendo dito para nós, nessa confusão de mundo que a gente vive hoje, não vos conformeis com este século, não se adapte, não passe a aceitar coisas que a gente sabe que não são certas, que a gente foi ensinada pelos nossos pais. Hoje em dia não tem mais certo e errado, né? Hoje em dia tudo tem uma razão por trás, né? Eu estava escutando ontem alguém falar que não existe mais ninguém ruim, agora tem todo mundo, os bandidos, as pessoas que vão e matam, tudo tem um problema mental, coitado, precisa tratamento, né? Então, assim, a gente deixou de chamar o mal, né? E o bem, agora está tudo no meio do caminho. Então, a gente não pode se conformar. Nós vamos ver mais para frente que não é um discurso de divisão, não é um discurso de ódio, não, porque Jesus amou
a todos. Jesus amou o soldado que pendurou ele na cruz. Jesus amou os ladrões que estavam do seu lado, até os fariseus que o condenaram, que armaram essa armadilha para ele. Ele amou a todos, mas ele não aceitou, né? Então, eu fico pensando assim, a gente precisa de amar, precisa de orar pelas pessoas, mas não se conformar, não se pactuar, né? Eu não vou sair colocando na minha página do Facebook o arco-íris que Deus criou tão maravilhoso, agora esse povo agora está usando para coisa feia, né? Não vou colocar. Por quê? Porque isso eu sei que não agrada a Deus, né? Não é a minha... não faz parte das coisas que eu acredito. Agora, eu vou odiar uma pessoa que é gay? Não, eu amo, oro por eles, oro para o coração deles ser tocado. Não conheço a vida, não conheço a história, Deus conhece. E eu não sou ninguém para transformar a vida de ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma a vida, não só de um ladrão, de um viciado em droga, de qualquer pessoa que precisa de uma renovação. Deus é capaz de transformar o mais sujo pecador, mais limpinho que pode ser. O Evangelho é para todos. O Evangelho de Jesus Cristo para branco, preto, gentios, judeus, para todos, né? E Paulo havia obedecido o chamado de Jesus para levar esse evangelho a toda criatura. E no versículo, esse versículo aqui é um versículo, é o versículo que o JT tinha na jaqueta dele da escola, no 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho. Por favor, gente, não se envergonhe. Não se envergonhe de falar que você é cristã, de oferecer, orar por alguém que está triste. Se você vê que uma pessoa está precisando de uma palavra de carinho, de conforto, sabe? Às vezes a gente não tem a palavra certa, mas Deus tem. Então, fale de Jesus, fale do amor de Deus, né? Nesse versículo-chave, encontramos alguns pontos credenciais. Então, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Salvação de quem? De todo aquele que crê, né? Então, é necessário uma transformação, é necessário uma salvação. Ninguém, por mais bonzinho que seja, é isento de experimentar um novo nascimento. A primeira coisa é eu reconhecer que eu não mereço o que Jesus fez por mim, né? E quando eu reconheço isso, eu aceito aquele presente, não porque eu sou boazinha, não, porque Jesus me amou antes de eu ser transformada. Primeiro ele vem e enche o coração, depois ele faz a transformação que precisa ser feita. Não sou eu que vou primeiro ficar boazinha para poder aceitar Jesus. Não, não é assim. O evangelho é diferente. É o evangelho que tem poder. É o Espírito Santo que tem poder. Para quem que foi feito esse evangelho? Para todos os que creem. Judeus, gentios, brancos, pretos, né? Aí agora Paulo entra num outro assunto. Esse assunto, às vezes, eu vejo muito polêmico. A ira de Deus. Ninguém quer pensar em Deus que tem um Deus que tem ira, né? Quando a gente lê o Velho Testamento, várias de vocês quiseram parar lá, quando viram toda a braveza de Deus, né? Mas a gente hoje não vamos parar nesse ponto, mas eu quero que vocês depois em casa leiam os atributos de Deus, né? Então, a ira de Deus, sim, Deus se ira também, ao contrário de que a maioria pensa. O resto do primeiro capítulo de Romanos mostra o motivo pelo qual Deus se ira. A primeira coisa, a razão pela qual ele se ira é que Deus é santo e a maldade não subsiste ao seu lado, né? A vontade de Deus se revela nas Escrituras e o caráter de Deus é o poder de Deus se revelam pelas obras da criação. Isso está aqui no versículo 17 a 20. Então, perto de Deus, não pode existir maldade, não pode existir pecado. Lembra no Velho Testamento, existia, quando eles ainda estavam no Egito, né? Tinha o tabernáculo. Então, Deus deu exatamente a maneira de construir e havia uma cortina onde Deus
descia, né, não em forma física, mas ele descia para se comunicar com o sacerdote, e o sacerdote se comunicava com o povo. O sacerdote trazia as orações do povo, e o sacerdote levava a bênção de volta para o povo. Mas isso, quando Jesus morreu na cruz, esse véu lá do templo rasgou de cima para baixo. Não é uma pessoa que pegou embaixo e rasgou. Foi Deus mesmo que rasgou, dizendo, pronto, acabou. Já não tem mais separação. Agora, qualquer pessoa que chegar diante de mim, através do meu filho Jesus, através do sangue, tem acesso direto. Já não precisa de mais intermediário. E outra coisa, esse sacerdote precisava de estar purificado. Se ele chegasse lá naquele Santo dos Santos com pecado, caía morto na hora. Por quê? Porque o pecado não pode viver diante de Deus. Não existe pecado. E o sacerdote andava com uma cordinha assim pendurada, ele caía, fazia barulhinho, aí as pessoas puxavam a corda, porque ninguém mais podia entrar ali. Quando Moisés subiu no monte, o rosto de Moisés brilhava tanto que as pessoas não podiam olhar para Moisés, porque a glória de Deus estava manifestada nele. Então, a gente tem que entender isso. Deus é santo. E isso é uma coisa que, na mente humana, a gente não entende. Só a fé faz com que entendamos isso, a santidade de Deus, né? Os atributos de Deus. Quais são esses atributos? Aqui no versículo 20, fala assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o que ele está falando aqui? Hoje em dia, só de olhar para a criação, para a riqueza, para a maravilha, não tem jeito de não pensar, de pensar que Deus não existe, né? Então, as pessoas hoje, tanto naquela época como hoje, são indesculpáveis de ficar falando que Deus não existe. Por quê? Deus se revela num passarinho voando, numa flor que se abre, em uma criança que nasce, né? Em tudo isso, Deus está se revelando, a participação, a presença dele, né? É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Deus é tudo isso que eu vou descrever aqui, ele é tudo isso e mais. E a gente... Vou tentar tirar esse barulhinho aqui. A gente, com nossa mente humana, a gente quer, às vezes, entender. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não tem jeito, não tem explicação, a gente não tem direito. Nós lemos em Jó, né? Jó mesmo disse, quem sou eu para explicar, né, o que está me acontecendo, ou quem é Deus, a grandeza de Deus, naqueles versículos que ele compara Deus com toda aquela maravilha. Eu acho tão lindo como que ele descreve as profundidades e as maravilhas, e Deus mesmo se descreve. Volta lá no livro de Jó e dá uma lidinha naqueles últimos capítulos, depois que ele passou não depois que ele restaurou, mas né, quando Jó estava conversando com Deus. Então, aqui são os atributos. Deus é criador, é todo-poderoso, é fonte de vida, é conhecedor de todas as coisas, ele é rei, eterno, nunca muda, sem limites, ele é espírito, ele se fez carne em Jesus, mas Deus é espírito, ele é único, eles são três em um. Quem que vai entender isso? Não precisa entender, é aceitar, é fé, né? Perfeito, santo, zeloso, justo, sábio, vitorioso, amor, bom, paciente, misericordioso, compassivo, cheio de graça, fiel, verdadeiro, sempre presente, pessoal. Esses são alguns atributos, não são todos, porque é uma lista enorme dos atributos de Deus. E aqui são alguns lugares na Bíblia, não são só esses lugares, tem vários lugares na Bíblia que a gente encontra esses atributos de Deus, né? Um erro de cometermos é querer identificar os atributos de Deus baseados na nossa limitação, na nossa capacidade de entender, né? Então, a gente enfatiza em um e deixa o outro. Por exemplo, eu enfatizo que Deus é amor. Como que pode um Deus amor mandar alguém para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno, as pessoas vão porque quer. O evangelho está aqui.
A palavra de Deus está aqui para todos os que creem, todo mundo. Por que vocês acham que Deus ainda não buscou todo mundo e levou para o céu? Porque ainda tem muita gente perdida, ainda tem muita gente que precisa, está dando tempo para as pessoas. Isso é amor, isso não é só justiça, não é ira. Deus vai chegar um tempo que ele vai ficar por aqui, como ele ficou com os judeus e deixou eles irem ser escravos na Babilônia e na Assíria. Mas o que aconteceu depois? O coração dele amava aquele povo. Então, ele trouxe de volta, né? Mas o povo teve que se arrepender. É a mesma coisa conosco. Deus ainda tem propósito. Por isso que a gente está aqui nesse mundo cheio de bagunça, cheio de calamidade. Por quê? Às vezes eu falo, volta, Jesus, me leva. Mas é muito egoísmo da minha parte. Porque ainda tem muita gente que precisa receber o evangelho. Tem muita gente que precisa de ouvir essa mensagem para não ir queimar no inferno. Por isso que Deus ainda não veio buscar a gente, porque ele ainda está dando uma oportunidade para nós, para as pessoas que a gente ama, que a gente quer ver junto de nós, né? Então, depois vocês leem o estudo com mais calma, tá? Então, assim, enfatizamos de tal maneira o atributo amor que pensamos que a justiça está sujeita a esse amor, né? Se Deus é amor, não tem jeito de existir, mas Deus é os dois ao mesmo tempo, é o que a gente não consegue, né? Ou eu amo alguém ou eu odeio, né? Então, assim, Deus, acho que ódio não é uma palavra que combina com Deus, né? Deus não odeia ninguém, ele ama e ele vai fazer justiça. A justiça dele não é baseado no meu entendimento humano, é baseado o quê? Na aceitação das pessoas do que Deus quer para as pessoas que aceitam a Jesus. Para chegar na presença dele, aceita Jesus como Salvador, reconhece sendo Jesus o Filho de Deus, aceita que ele morreu, ressuscitou e vive. E aí sim, você vai viver uma vida que agrada a Deus. Ninguém vai tentar viver uma vida que agrada a Deus sem ter o Espírito Santo dentro. É impossível. Por mais bonzinho que você seja, vai chegar um momento que num cantinho você vai esvalar e vai cometer um dos pecados lá dos 10 mandamentos, ou, como disse Jesus, né, que adultério não é dormir com a mulher dos outros, é até pensar que você vai dormir com ela. Só de pensar, você já adulterou, né? Então, a profundidade, gente, do evangelho, a gente vai conhecendo na maneira que a gente vai deixando o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Os atributos de Deus se completam ao invés de se excluírem, né? Então, não é uma coisinha aqui e outra ali. No seu infinito amor pela humanidade, Deus providenciou o plano da redenção do homem através da morte do seu precioso Filho Jesus. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não o faz mais amor do que justiça. De jeito nenhum. Isso não tá, então Deus amou mais e não vai ser tão justo. Não, as coisas vão juntinhos. A verdadeira doutrina bíblica é que Deus é todo amor e todo justiça. Ele nunca dará as costas a um pecador que se arrepende, por mais culpado que esse pecador seja. Paulo foi um deles. Lembra como era Paulo? Perseguia, matava os cristãos. E Deus alcançou Paulo. Deus redimiu, Deus restaurou, transformou e fez Paulo de um perseguidor a um perseguido, né? Que agora ele estava preso, por quê? Porque ele estava levando a mensagem do evangelho. Deus ama imensamente o pecador, mas odeia o pecado com essa mesma intensidade. A razão pela qual o Antigo Testamento, isso aqui eu já falei, do véu, da mesma maneira que ele recebe de braços abertos ao pecador que reconhece sua culpa e confessa os seus pecados, então esses versículos estão aqui, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo. Então, depois você vai lá e lê esse versículo. Depois o versículo de 1 João, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no seu coração crê que ele ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Romanos 10. Não, esse é de Romanos 10. Qual que foi do primeiro? João 3. Eu não coloquei aqui, então não vou ler desse ano. Ele vai condenar à morte eterna aqueles que rejeitarem o seu filho. O homem escolhe o seu próprio destino. Isso é livre arbítrio. Deus podia muito fazer da gente uns robozinhos, mas ele não faz. Ele quer que a gente venha por amor, igual aquele passarinho na gaiola, né? Aquele passarinho que te ama, você abre a gaiola, ele não vai voar. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer um amor incondicional, mas um amor por escolha. Ele quer que eu e você escolhamos. Eu quero estar ao lado do Senhor, eu quero servir. Né? Não porque eu tenho medo do inferno, não porque eu tenho medo disso, não, é porque me dá prazer, me dá alegria. A palavra de Deus me enche de alegria. Isso é que Deus quer de nós. Eu já comparei isso com filho, né? Que coisa boa quando um filho te liga só para falar oi, né? Sem ser para pedir, só para falar, mamãe, te amo. Né? Que coisa boa. Imagina Deus como ele deve sentir quando a gente, filho, né, abre a palavra dele e lê, ou quer aprender da palavra dele. Né? Então, vamos fazer isso. Vamos obedecer, vamos seguir, vamos ter prazer na lei de Deus. Paulo sabia que era de extrema importância que as pessoas soubessem o que era a verdadeira doutrina da fé, pois, como ele mesmo advertiu muitas vezes, o inimigo ia a tentar minar, mudar a verdade. Né? Paulo quer deixar claro que Deus quer mais do que rituais e boas ações, sabe? Você ir na igreja e seguir aquele ritual, ou ir na igreja toda semana só porque você está acostumado a ir, isso não serve, não. Deus quer um coração que vai. Por que eu vou? Porque eu quero adorar a Deus, porque eu quero louvar, porque eu quero receber a palavra dele. Não porque eu tenho obrigação, porque eu aprendi da minha avó, da minha mãe. Não. Deus quer da gente um sacrifício de louvor. Igual eu já falei disso, é a gente aprender a louvar no meio das dificuldades. Eu não só ir na igreja porque eu preciso, porque eu quero pedir uma bênção. Não. Eu vou porque eu quero louvar ao Senhor. Eu tenho prazer de ler a Bíblia de manhã, igual aquele que eu mandei para vocês essa semana sobre o celular, né? A gente precisa de recarregar a bateria espiritual, alimentar o corpo espiritual também. Nos versículos 21 a 32, Paulo relata por que a ira de Deus se revela. Então, aí depois vocês leem com cuidado esse pedaço, e ele dá uma descrição da maldade, da adversidade, da rebelião, né? Ele dá nome aos bichos aqui, né? Então, tá lá. A gente tem que ler e tem que entender o que Paulo está querendo dizer, né? Paulo diz que desde a criação do mundo, as maravilhas testificam da sua existência, da existência de Deus, né? Então, o homem, a primeira coisa que ele faz é o quê? Desprezar. A gente está vendo a degradação da humanidade. Por quê? Porque Deus está sendo tirado das repartições públicas, das escolas, já não se pode mais falar. Então, a religião em si não é só a religião com nomes, mas a fé, né, está sendo banida. Antes, a fé era a coisa mais importante. Todo mundo, né, falava sem... Hoje em dia, é discriminado. Né? Hoje em dia, a gente está sendo empurrado para um lado. Não vem com essa história de Deus, não. Né? Então, a gente tem que se manter mais forte ainda, porque o inimigo está aqui, ele está batalhando, né? Ele está infiltrando até no meio dos cristãos. A gente tem que ter cuidado. O problema não era que as pessoas não conheciam a Deus. Eles conheciam e deliberadamente escolhiam abandoná-lo. Nossa fé e dedicação a Deus pode parecer loucura para os filósofos, os cientistas, os superinteligentes, e para o mundo, né? Mas para Deus é o contrário. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. Né? E as pessoas mais simples, eu já escutei mensagens bíblicas de pessoas que mal sabiam ler,
e deram uma mensagem maravilhosa. Por quê? Porque o coração estava completamente conectado com o Pai. Né? Então, a nossa sabedoria tem que vir de Jesus, tem que vir do alto. Em 1 Coríntios 1 diz assim, para quem é salvo, o evangelho é o poder de Deus, poder e sabedoria de Deus. Né? Então, o evangelho é a coisa mais importante, como para Paulo. Qual que era a credencial? Né? Qual é a sua credencial? Né? A gente estava falando do impacto que a Sula está tendo na vida de tanta gente. Né? Como que Deus pode usar a vida dela? Né? Ela não precisa ficar falando de Deus toda hora, rir é bom, fazer coisa engraçada é bom, alimenta o espírito, né? Mas de repente alguém manda uma mensagem privada, ela vai ter oportunidade, né? de ajudar essa pessoa numa outra área, num outro nível. Imagina, Paulo cita vários exemplos de coisas abomináveis a Deus, coisas que ferem a integridade e a santidade de Deus. Muitas pessoas consideram algum desses pecados comuns e aceitáveis hoje em dia. Paulo diz que pessoas que praticam e aceitam essas coisas experimentarão a ira e o juízo de Deus. Devemos pensar bem sobre a nossa conduta diante do Criador. O que é mais importante? Eu ficar de bem com um amiguinho ali que está fazendo uma coisa que eu sei que não está certa, mas eu não quero ferir a pessoa, ou ferir o coração de Deus? Quem que você está mais preocupado em ferir? Né? Romanos, vem o versículo que eu li. Deus é o mesmo, e o que Deus considera errado na Bíblia não vai mudar, porque a cultura mudou. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, o nosso espírito tem que ser renovado a cada dia. Existe uma grande diferença entre amar o pecador e aceitar o pecado. Deus dá a cada um de nós a liberdade de escolher ou não segui-lo e obedecê-lo. Essa escolha é totalmente individual e livre. Eu, Elsie, escolho o sacrifício de Jesus por mim, servir e obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, não me conformar com o mundo à minha volta e buscar uma vida de santificação. E você? O que você vai escolher? Que Deus te abençoe.